Tô sentada aqui fora, porque eu comecei a olhar assim e eu pensei, vou gravar um vídeo aqui, aleatório, mas não é bem assim aleatório, sabe? Vou ficar aqui mais no escurinho mesmo. Escutar os grilos, o bobo latino ali. E assim, já vou logo direto ao assunto, né? Vocês sabem que às vezes eu sou um pouco de me expor, às vezes eu não sou muito de me expor. E nem de ficar expondo muita gente, mas depende do que a pessoa faz, sabe? Se a pessoa machuca, ou se a pessoa faz alguma coisa, se posta alguma indireta, ou faz alguma coisa, sabe? Então, tudo que vai e volta pra pessoa, né? Porque eu não sou de ficar calada. Assim, eu nunca fui de brigar. Eu não sou assim de brigar, mas se falar do meu nome, se eu ver que tá falando de mim, invejando e tal, essas coisas mais chatas, assim, sabe? Então, assim, eu não fico calada, eu posto mesmo, falo mesmo. Assim, se bobear, aí o pau come mesmo, né? Só que as pessoas têm que entender que quando acontece alguma coisa, a gente se afasta de pessoas, de amigas, de algumas amizades, sabe? Porque, assim, sempre tive amizade lá no passado, né? E assim, nunca, como que eu posso explicar? Eu nunca briguei com ninguém, eu nunca fui de zoar, falar besteira tanto assim, sabe? Eu sempre era mais haha, era aquilo, alguns papos e tal, sabe? Eu era bem assim. Só que depois aconteceu algumas coisas, só que depois hoje em dia, de vez em quando se encontra, fala oi, né? A gente se cumprimenta quando dá, ou curte alguma coisa, ou comenta alguma coisa, aí algum post, sabe? Então, assim, respeitando, né, o que importa. Então, respeito tantas as meninas que eu tive amizade lá no passado. Então, assim, independente do que acontecesse, né, hoje em dia, a gente se fala, né? Mas não aquela. Mas não como era antes, né? Então mudou muita coisa. E assim, de um tempo pra cá, fiz umas duas amizades, né? Aqui no caso. Tô jogando a bolinha pro meu cachorro. Tô cansando ele. E tipo, tava indo tão bem, sabe? Mas eu tava só com uma amizade só. Não tava com duas, mas eu estava com uma. Super bem, eu era muito assim, sabe? Muito animada, falava muita coisa. Então, assim, a gente se conhecia muito bem. Só que depois de ter encontrado mais uma amizade, ter feito mais de uma amizade, no caso, a gente fez, no caso, um trio ali, né? Então, foi uma amizade, assim, de conhecer as pessoas, de respeitar o espaço de cada uma, ajudar, né? Conversar, né? Como uma amizade assim mesmo, sabe? Aí, ao longo do tempo, aconteceu umas coisas, né, que ninguém estava preparado, que no caso a pessoa acabar pensando coisa errada de outra pessoa. Só que assim, o que que acontece? Eu não vou ficar falando de nomes aqui, tá? Mas quem sabe já vai estar entendendo a história. A pessoa fala uma coisa de outra pessoa de uma forma que essa pessoa está vendo. Só que ali, do que os meus olhos vê, eu não vejo nada demais, sabe? E o que que acontece? Essa pessoa que ficou falando as coisas, ela não pensou no próximo, porque o que que acontece? Isso que não entra na cabeça, né? A pessoa, ela não percebe também o quão grave é uma coisa. Tipo assim, a pessoa já vai agindo assim por impulso, só que ela não pensa no outro, só pensa nela mesma. Por quê? O que que acontece? Aconteceu isso e tal.
Aí o que que acontece? A outra pessoa foi a quem foi atingida, né, no caso, só que o que que a outra pessoa não pensou? O seguinte, isso que me deixa com raiva, me deixa assim, sabe? Só que já tem tempo, mas eu tô explicando aqui para vocês entenderem uma coisa, né? Sobre, assim, a pessoa não pensou no grave, o que se acontecesse alguma coisa pior e essa pessoa que foi tanto atingida olhasse tanto para outra pessoa e tanto assim para mim e pensasse assim na cabeça dela, nossa, mas você também estava com essa pessoa o tempo todo assim, você também pensava isso de mim, o que que a pessoa ia achar se eu fosse igual a outra pessoa? Porque assim, imagine só, eu não, eu assim, eu vou colocar uma amiga minha aqui que é muito mais sincera que outras pessoas. Não só, assim, sabe, mas é só para vocês entenderem, ó. Tem eu, a Daiane, vou colocar o nome de Gabi. Vamos lá, eu e a Daiane, vamos supor que eu falei uma coisa lá da Gabi e depois de um tempo aconteceu uma briga e a Gabi viu que a Daiane também era cúmplice minha. E ela também ficava pensando a mesma coisa que eu, do que eu disse. Só que aí a Daiane, ela é atingida também por a Gabi, né? Então a Gabi ia falar o seguinte, tipo assim, entre aspas, né? Nossa, mas Daiane, você também pensava a mesma coisa de mim assim? É sério isso que você está com ela, pensando a mesma forma dela, assim, de mim? Nossa, mas que tipo de amiga eu sei, né? Se vocês duas pensam assim de mim, eu não tinha que ter nem amizade mais, sabe? Então, essa pessoa acabou que não pensando muito no próximo, porque como que ia ficar se a pessoa achasse que eu também tava pensando aquela coisa, sabe? Da mesma pessoa. Só que, não, gente, assim, o meu pensamento era totalmente diferente. É totalmente diferente do que aconteceu e tal. Só que essa pessoa, ela não pensou nisso, sabe? Se caso, Deus me livre, fosse acontecer alguma coisa e tal, né? O que que essa pessoa ia pensar? Nossa, essa pessoa ia ficar magoada também comigo. Ia achar a mesma coisa que a outra tinha falado, sabe? Então, para não ser, digamos, falando que eu sou ruim, eu fui lá, né? Eu contei a minha versão, assim, de todo o ocorrido lá pra Gabi, né, e tal. E a Gabi foi lá e ela acabou que entendendo um lado. Só que aí a outra pessoa, ela não se explicou da forma mais, assim, civilizada para a pessoa também entender. Essa pessoa não quis dar, essa pessoa não quis conversar, essa pessoa não quis falar nada, sabe? Então, aí o que que acontece? Essa pessoa ficando assim, guardando as coisas, vai ficando meio que assim, né? Vai ficando guardando raiva, vai ficar, tipo, se fazendo de vítima, que essa pessoa era assim, sabe? Que eu era assim, que eu era ruim, que eu era assim, 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 sabe? E o que acontece? Eu dando a minha versão, a pessoa, assim, assim, ela abriu a mente, ela entendeu que eu não queria ficar com uma coisa pesada, porque a outra pessoa disse o que a pessoa tava pensando assim dela, sabe? Então, isso que me deixa chato, porque eu fui lá e comentei tudo, sim, eu comentei. Só que, de uma forma que a outra pessoa não gostou, essa pessoa começou a jogar muita coisa, achando que. Nossa, gente, como que eu falo isso? Essa pessoa ficou se reguardando muito, sabe? Então, essa pessoa não tava nem aí,
Então, só queria falar mesmo, depois fico falando coisa que eu era assim, mas só que eu fiz tentar conversar com a pessoa para ela entender de fato, olha, mas pensa nisso, o que a outra pessoa ia achar se eu também achasse o que você estava pensando dela? Essa pessoa não estava pensando, gente, essa pessoa não pensava. E tipo, a pessoa acho que não tava nem aí pra mim, só tava pensando nela que eu fiz isso, que eu era errada, sabe? Então é uma coisa que a pessoa ela não viu o outro lado, sabe? Então isso que me deixa mais assim, com raiva, sabe? Aí, diante disso tudo, vocês me perguntam, olha, cadê suas amigas? Vocês não colocam mais vídeo. Muita gente, às vezes, me pergunta, olha, cadê tal fulano? Tal fulano, vocês eram assim, agora vocês não é mais assim. Vocês não se visitam. Gente, uma coisa eu falo. Depois disso, o que aconteceu? Eu preferi afastar, né? Mas com a outra eu tô de boa, né? Eu expliquei várias vezes, gente. Eu conversei com ela a mesma coisa de sempre. Eu não mudei nada. Sabe o que é nada? E tudo também que a gente pensava dela, eu contei pra ela. Eu contei pra ela, é porque nós achávamos que você era assim, assim, sabe? Então, o que acontece? Eu, eu falei tudo, então, tudo que a outra pessoa for falar, olha, mas você também viu que você também era assim? Gente, não vai adiantar nada, não vai mudar nada, porque aquela pessoa já sabe. Então, assim, de fato, eu não sou ruim, mas eu só comentei aquilo porque a outra pessoa, ela não pensou no próximo. Aí você me vê que eu só posto foto com uma pessoa só. Aí, e a outra? Gente, eu me afastei. Eu não ia ficar com uma pessoa que ia ficar assim, comigo, sabe? Não sei se vocês estão entendendo a história, mas resumindo, aqui tentar de novo para vocês, para quem ainda não entendeu. Uma pessoa falou uma coisa da outra, para mim não ficar com uma consciência pesada junto com a outra pessoa, para a outra pessoa não achar que eu também tava pensando a mesma coisa que a outra, eu fui lá, comentei, eu falei desde o início o que aconteceu, o que falou, o que nós também pensava, o modo que ela agia, ela já sabe de tudo, mas isso já foi, ó, já se passou tempo, sabe? Então, é aquela coisa, não tem mais nada, eu tô de boa, eu tô me sentindo tão leve assim, sabe? Depois de um tempo, porque, sabe, é uma coisa ruim, assim, que você tem uma amizade que a pessoa faz isso. Assim, eu não desejo isso pra ninguém. Quem gostar de mim, ok. Quem não gostar, não precisa gostar. É só se afastar. Eu não gosto de algumas pessoas, eu não sou obrigada a gostar, né? Então, assim, cada um tem um jeito, cada um tem uma mania de ser, cada um vive de uma forma, sabe? Cada um tem a sua rotina, sabe? Eu não sou obrigada a ficar com uma pessoa, continuar agradando pra a pessoa achar que, sabe? Então, assim, eu preferi afastar. Hoje em dia eu não converso com uma pessoa, só que a outra eu converso, só que assim, é muito raro também, mas eu não converso. Quem quiser falar comigo, que fale, sabe? Porque assim, quando a pessoa assim precisa, quando você quer alguma opinião, alguma coisa, eu tô ali. A pessoa também, sabe? Então assim, mas eu no momento estou de boa, gente. Só para falar aqui para vocês, não ficarem me perguntando a mesma coisa de sempre. Eu não sou mais amiga de ninguém. De destaque também que eu tinha, eu apaguei, não tenho, mas eu nem quero mais fazer destaque com ninguém. Eu acho muito mais melhor eu assim, né? Eu não sei nem porquê, sei lá, mas a gente cai na rotina e tal, acontece as coisas assim, sabe? Então a gente tem amizade, às vezes acontece, a gente não tem, a gente afasta, aí volta. Mas assim, pelo mesmo fato que a pessoa, eu pedi perdão e tal, e a pessoa também, nós não se perdoou. Não importa o que for acontecer. Eu não tô mexendo mais com ninguém. Eu não falo mais nome de ninguém.
Não cito o nome de ninguém mais, sabe? Então, assim, eu estou na paz. Cada um tá no seu canto fazendo as suas coisas, fazendo a sua rotina, sabe? Então, assim, não me pergunte mais de ninguém, porque eu estou cansada de ficar repetindo a mesma coisa de sempre. O que aconteceu já aconteceu, então, quem quiser ser amiga minha, que seja, mas assim, tem que agradar também, porque a pessoa aqui é difícil. Hoje em dia eu não deixo qualquer um vir na minha casa, não. Então eu não aceito algumas atitudes de algumas pessoas, mesmo que falem, mas foi só isso. Não, gente. Porque você não sabe se a pessoa saiu falando mal de você pros outros. E o que os outros vai pensar? Vai vir, ó, fiquei sabendo o que aconteceu e tal. Gente, pra que isso? Pra quê? A pessoa quer ficar lembrando lá do que aconteceu e tal, sabe? Eu não quero ficar lembrando. O que já aconteceu, já aconteceu. Se fosse para ter acontecido, né? Deus já mostrou mesmo, né? A gente tem que ver quem a gente coloca dentro da nossa casa, com quem a gente conversa. Não falar muito também, porque isso é muito importante, né? Pelo que eu já vi, né? Mas, assim, de algumas coisas eu sei, né? Também nojo de algumas pessoas aqui também. Só que eu não vou falar nomes. Mas é isso, gente. Só pra deixar bem claro aqui pra vocês. Não me cheire mais o saco, tá? Porque isso já me cansa. Dá vontade de xingar todo mundo, né? Mas é isso. Mas eu não vou fazer isso, né? Se ninguém ficar enchendo meu saco, eu agradeço. Então, eu prefiro não ter amizade. Eu tenho só uma mesmo, que é uma de escola, que é muito mais sincera, me entende, me conhece desde 2015, 2016, tem mais de 6 anos de amizade. Então, assim, a gente conversa até hoje, mesmo que a gente brigasse, assim, a gente sempre conversava de boa, sabe? Nós era doido, então eu gosto de amizade sim, sabe? Que segue o ritmo nosso, que às vezes acompanha a loucura. Mas ela tá longe, eu tô muito longe. Mas é isso, gente, ó. Não sinto falta, nem quero. Mas, só pra deixar claro aqui pra vocês. Então, é isso. Cuidado com o que vocês vão comentar aqui no meu vídeo, tá? Porque eu só... Assim, eu tentei explicar o máximo aqui só pra vocês entenderem de fato, sabe? Mas, igual eu disse, eu respeito, eu dei espaço, eu não quero ficar em cima, eu não quero forçar nada, então é isso, tá? Então, eu vou indo nessa. Um beijo e fui que eu vou tomar um banho.